Bom dia, tudo bem? Hoje é 7 de maio de 2026. Eu sou Elizabeth Neumann, sou aqui de Curitiba, moro em Curitiba, nasci em Morretes, Paraná. E hoje eu gostaria de falar uma coisa bem importante, que é uma coisa que sempre eu fico me questionando, né? Então, eu levantei, arrumei as camas, fui tomar café, né? Já dei uma olhadinha na minha mãe, perguntei se ela queria alguma coisa, né? Organizei algumas coisas ali no quarto dela. E aí ela fica ali no tablet dela, assistindo os videozinhos, né? E assim a nossa rotina. Aí eu subo aqui pro meu quarto, e começo a ver os e-mails, verifico se tem alguma coisa importante para resolver, e aí fico aqui matutando o que eu posso ser útil na internet, né? É, então, eu fico pensando assim, nós temos, né, nós mulheres, muitas responsabilidades. Claro que as que trabalham fora têm a sua diarista ou tem a sua mensalista, tem outras pessoas, às vezes a própria mãe ou a própria sogra, né, ou alguém de confiança que faça outros trabalhos que ela não pode fazer porque está no trabalho. Então, eu fico pensando assim, poxa, as nossas mães, né, as nossas avós, não digo as mães, mas as nossas avós lavavam a roupa num tanque, né? Minha avó tinha tanque, mas provavelmente a mãe dela tinha que lavar em outro lugar, por exemplo, no rio. Eu sei de mulheres que lavavam as roupas ou os escravos, né? As escravas lavavam batendo a roupa na pedra no rio. É, minha avó, no caso minha avó materna, que foi a que mais eu tive contato, a minha avó paterna eu não conheci, infelizmente, morreu lá pelos anos 62, 63, né? Eu era muito pequena ainda. Então, ela lavava, tinha um tanque, né? Eu cheguei a ver minha avó lavando roupa no tanque. E às vezes ela contratava uma moça moreninha, né, de família assim bem pobrezinha, e então essa moça ajudava a minha avó a lavar a roupa ou então fazer uma faxina na casa e passar óleo de peroba nos móveis, né, aqueles móveis antigos, madeira antiga. E era assim, então eu convivi com isso. Mas muitas mulheres não têm quem faça nada. E às vezes vai, ou mesmo tendo, tem que juntar a roupa e aí pensa assim, eu tenho que juntar a roupa e ainda tenho que colocar na máquina, né? E tenho depois que tirar para estender no sol, ou então colocar na secadora, né? Então, nós da era moderna, né, que temos acesso a essas facilidades, reclamamos, reclamamos, e sendo que os nossos antepassados era ali, né, nos braços e nas mãos, no tanque, para lavar roupa que às vezes eram muito sujas, né? Hoje a gente praticamente, o que é a roupa de hoje, né? Isso é uma roupa que tem suor apenas, né? Não tirando a mesma responsabilidade, né? Porque as mulheres hoje têm as mesmas responsabilidades, mas claro que hoje é, é muito mais fácil do que foi para elas, né? Lavar. Eu mesma vi minha mãe lavar muitas vezes a roupa no tanque, né? E a minha tia, né? As minhas tias, a minha avó materna, como eu disse, né? E então, eu fico penalizada, quer dizer, eu fico, assim,
pensando, nossa, o quanto elas faziam, né? Não era fácil, né, gente? Já pensou se lavar a roupa ali, né? Ainda da gente criança que, né, ia brincar às vezes na rua, nos barros, se sujava, né? Era por isso que elas às vezes eram duras, né? Tinha uma postura mais rígida com a gente, né? Porque realmente a roupa muito suja para lavar nas mãos, né? Esfregando no tanque deveria ser muito penoso, né? Então nós temos uma vida muito melhor e mesmo assim eu vejo o quanto é pesado, porque eu sempre trabalhei fora, né? Então agora é que eu fico em casa e que eu vejo a rotina realmente da casa como é, né? Então, eu não estava acostumada com isso, eu estranho um pouquinho, né? No começo parece gostoso, né? Porque é diferente. Depois é enfadonho, depois é enfadonho. Então, eu entendo muito as mulheres, né? Agora, muito mais do que antes. Entendo muito mais minha mãe do que antes, né? Embora nunca vi minha mãe reclamando, não, sabe? Ela sempre foi muito pacífica, né? De aceitar tudo, né? E também não é muito bom, né? Então, o que eu queria falar hoje? Eu queria falar sobre um pensamento que eu tive, aliás, que eu tenho quase sempre, né? Porque eu não casei, não tive filhos. E o que passa na minha cabeça é o quanto eu sinto quando eu vejo uma criança muito pobre, né? Com os pais pobres. E aquela criança descalça, aquela criança que não tem uma roupinha melhor, aquela criança que está ali praticamente implorando o que comer, né? Então eu fico pensando, mas será que esses pais não pensaram antes, né? Em ter filhos? Aí, claro, todo mundo quer ter filho, né? Eu acredito que todo casal queira ter filhos, né? É uma maneira de se perpetuar nos filhos, eu imagino, né? Mas, e quanto aos custos? Você já teve uma ideia de qual é o custo de uma criança de 0 a 5 anos, né? Eu anotei aqui e eu vou passar isso aqui, né? Deixa eu ver aqui onde eu vou encontrar. Então, por 0 a 5 anos, eu já perdi aqui. Eu tinha colocado no ponto certo, mas acabei me afastando aqui enquanto eu arrumava o telefone ali, né? Mas dos 0 a 5 anos é em torno de 800 a 1.500 reais, entre alimentação, fralda, medicamento, médico, né? Uma única criança, né? Até os 18 anos, em torno de 150 mil. De 150 mil a 300 mil. Se essa criança vai ter acesso a tudo, né? A tudo que ela tem direito, né? Alimentação, médico, dentista, vestuário, calçado, estudo, né? Então pense, você já pensou nisso? Já colocou no papel que é tudo isso, né? Então, assim, a partir do momento que você pensa em ter um filho, é muito bom um filho, né? Todo mundo, inclusive, cobra o casal que não tem filhos, começa a cobrar, né? Porque que não tem filhos ainda, né? Mas será que você sabe as condições reais desse casal, se eles pretendem fazer outras coisas, viajar enquanto podem, né? E deixar isso para mais tarde, ou de repente não ter filhos, né?
Porque a partir do momento que você pensa, o casal pensa em ter filhos, ele tem que ter essa responsabilidade de que ele vai ser responsável por uma pessoa, um ser humano que vai ter que se sustentar, ou que vai ter que ter estudo, vai ter que ter tudo para ele continuar a vida dele. Ele também vai querer casar, ele também vai querer ter filhos, e ele vai ter que ter uma profissão, ele vai ter que ter estudo para ele contribuir com o mundo com o melhor que ele pode. Enquanto que os pais que apenas pensam em ter filhos, né, sem ter essa responsabilidade em dar tudo o que ele tem direito, eu não estou falando em brinquedo, em acesso a uma porção de coisas, não, é o básico, a boa alimentação, médico, dentista, roupa, né, para que ele não precise perpetuar nele a pobreza dos pais, né? Porque o que acontece hoje, né? O que acontece hoje? A pobreza se perpetua, né? Então, em certas regiões do Brasil, né, eu nem vou citar as regiões para não discriminar, não é? Porque isso acontece em todo o mundo, né? Em todo o Brasil. É, claro que tem países diferentes, claro, né? Como a África, tem regiões paupérrimas, mas veja, a África, né? Tem alguns países na África que poderiam resolver a pobreza de outros países, porque são grandes produtores de diamantes, né? Eles são grandes produtores, eles são os maiores produtores de diamantes. Então, os empresários poderiam resolver essa questão da pobreza excessiva. Aí sai gente aqui do Brasil, né, para ir ajudar o pessoal de outros países lá na África, sendo que a África poderia resolver o problema da pobreza excessiva, extrema, com as próprias políticas daquele continente, né? Porque o nosso Brasil tem problemas de pobreza, né? Então vamos resolver os problemas daqui. Então, o que deveria acontecer sabe, campanhas para que as famílias de baixa renda tivessem essa consciência da responsabilidade de colocar um filho, né? E tivesse acesso aos meios de impedi-los é uma palavra forte, né? Porque todo mundo tem direito, né? A ter quantos filhos quiser, mas a partir do momento que ele tem consciência da real situação financeira dele, né? E a real situação de que eles terão, financeiramente falando, no ato, na atitude, na decisão de ter mais filhos, repercute enormemente na condição de vida deles, né? Porque eles vão continuar pobres, muito pobres, e vão perpetuar nos filhos a pobreza deles, porque os filhos não tendo acesso à educação, a uma boa saúde, né? Eles vão ser pobres igualmente aos pais. Então, é esse ciclo que que as políticas públicas, governamentais, estaduais, municipais deveriam quebrar, né? Quebrar com campanhas, porque veja, eu já ouvi quando eu era bem mais jovem, né, que eu trabalhava numa empresa que eu tinha acesso, né, eu trabalhava exatamente no departamento de RH. Então, o que às vezes a gente ouvia sem querer, né? Que certos pais, né, que já não tinham uma condição boa, né? Os que trabalham mais na parte braçal, né?
acabavam tendo mais filhos. Aí a gente pensava assim, mas por que será que eles têm tantos filhos, né? Por quê? Muito provavelmente eles ganhavam aquele adicional, muito provavelmente não, eles ganhavam um adicional por filhos, né? E aí eu ficava pensando, nossa, isso aí deve incentivá-los a ter mais filhos, né? Porque quem não quer aumentar o salário no final do mês, né? Mas e aí? A criança vai ter gastos? A criança vai precisar de muita coisa, né? E às vezes o que acontece? Aquele dinheiro vai para outras coisas e a criança vai ter sempre de menos, né? E vai perpetuar aquela situação, aquela mesma situação, não digo todos, claro, né? Porque nem todo mundo é igual. Mas a maioria acaba tendo, às vezes, a mesma profissão do pai, ou às vezes uma profissão menor, né? Aí já acaba casando-se, a menina acaba casando cedo, o menino às vezes também, para fugir daquela vida, e aí se depara por uma vida de mais responsabilidade, e às vezes acaba voltando para a casa dos pais porque não tem condições de se sustentar sozinho, nem a esposa, nem os filhos. Então, é terrível isso, né, gente? Eu acho terrível. Então, campanhas, né, municipais, governamentais, deveriam focar nesse detalhe de informar cada casal o quanto custa para a vida toda, né? Ou pelo menos até a idade dos 18 anos, quanto, ou às vezes um pouquinho mais, porque vai fazer a faculdade, às vezes uma pós-graduação, né? Então, o quanto custa para as famílias cada filho, desde o nascimento até a idade dos 18 anos, que é a média, né? Porque a partir dos 18 anos, muitos jovens já estão trabalhando e se sustentando e cuidando da vida deles. Mas até aí, ou um pouquinho mais tarde, eles têm que ter uma profissão, né? Um suporte, né? E de quem ele vai ter o suporte, gente? Dos pais, né? E então é isso que eu queria dizer, por enquanto. Tchau, tá acabando a bateria do meu telefone. Beijinhos, tchau.